isso nesse sistema de casamento grupal. E a partir disso, surge a necessidade de se inserir uma linhagem paterna, de se inserir o patriarcado mesmo, porque a solução encontrada é basicamente, olha, eu não consigo ter certeza que esse filho é meu, como que eu posso fazer isso? Tudo bem, eu vou pegar essa mulher, relegar ela à esfera doméstica, colocar ela sob a minha posse, se você é um homem, e assim eu vou ter certeza de que ela não está se relacionando com nenhuma outra pessoa, e é assim que eu vou garantir a continuidade da minha prole e garantir que a minha herança, a minha propriedade privada está sendo passada para os meus filhos. Então é mais ou menos esse sentido que o Engels faz essa união entre patriarcado e propriedade privada. São duas coisas que nasceram juntas e duas coisas indissociáveis, justamente porque elas se retroalimentam e elas emergem mais ou menos no mesmo período. E aí, pensando um pouco assim, qual seria a solução? Se o patriarcado e a propriedade privada são coisas indissociáveis, a gente pode pensar que a emancipação feminina ela só vai acontecer obrigatoriamente com a superação do modo de produção capitalista. E a partir disso a gente vai ter tanto a emancipação feminina quanto a eliminação dessa família monogâmica individual que a gente concebe hoje. E principalmente essa parte de eliminação da família individual é super polêmica, assim. A primeira vez que eu vi isso foi no Manifesto Comunista, eu li quando eu tinha tipo uns 15 anos, e aí eu pensei, meu Deus do céu, os comunistas querem destruir a família, como assim? Mas eu amo meus pais. E aí eu entendo um pouco assim o choque que as pessoas podem ter com essa questão da eliminação da família individual. Mas eu acho importante trazer isso, porque esse é um ponto central no feminismo marxista. E eu quis trazer um pouco também da diferenciação dessas diversas correntes, dessas correntes feministas que leram a obra de Marx e a obra de Engels, que se basearam um pouco nessa ideia de propriedade privada e de surgimento do patriarcado e como esses feminismos se posicionam em relação a isso. O feminismo marxista, claro, ele vai pensar que a opressão de sexo ela surge com a consolidação da propriedade privada, que são dois fenômenos simultâneos e que eles se retroalimentam. Então, não existe patriarcado sem capitalismo, nem o capitalismo sem patriarcado, para o feminismo marxista. Agora, o feminismo radical, que a Bela explicou super bem, assim, um pouco disso na nossa última formação, mas ele vai se diferenciar do feminismo marxista justamente por pensar que a subordinação das mulheres, então o sistema do patriarcado, ele não vem exclusivamente da propriedade privada. Na verdade, o patriarcado ele é anterior ao capitalismo e ele é uma dimensão muito mais ampla, assim, uma dimensão que engloba muitas outras pré-condições, muitas outras questões, e que a gente não pode pensar que com a eliminação da propriedade privada, automaticamente a gente vai ter a emancipação da mulher em todas as dimensões. E a gente tem também o feminismo socialista. Muitas vezes a gente vê assim, feminismo marxista barra socialista. E eles, assim, têm muitos pontos em comum mesmo. Vai um pouco de encontro, principalmente no sentido de que tanto o feminismo marxista quanto o feminismo socialista, eles aceitam as concepções de Marx e Engels, as concepções do marxismo no geral, sobre o que é capitalismo, sobre o que é luta de classes, e os conceitos clássicos, assim, de mais-valia, mais valor, mais trabalho, valor da força de trabalho e tudo isso. Mas o feminismo socialista ele se diferencia um pouco, principalmente no que tange essa questão da obra do Engels e essa explicação que ele dá para patriarcado e capitalismo. Para o feminismo socialista, existem lacunas, assim, tanto no pensamento do feminismo marxista, como também do feminismo radical. Então, ele é meio assim, não concorda nem discorda, tipo aquele participante do BBB que está meio em cima do muro o tempo inteiro, assim, pelo menos nessa questão. E assim, quando eu fui fazer essa formação, eu pensei, como que eu vou trazer o feminismo marxista sem trazer alguns conceitos muito básicos da obra do Marx? E aí eu concluí que é impossível, principalmente do Capital, volume 1, 2 e 3, que são as obras em que o feminismo marxista mais estuda e mais se baseia para fazer essa crítica, a crítica da economia política do Marx e do Engels. E aí eu concluí que não era possível. Acho que a gente vai ter que passar um pouco pelos conceitos do Marx, principalmente os conceitos de mais-valia e valor da força de trabalho. A crítica da economia feminista vai muito nesse sentido, e a gente precisa entender um pouco das concepções de Marx para entender o feminismo marxista. Então, para isso, a gente começa pensando um pouco assim no sistema capitalista. A gente conhece, a gente sabe, a gente vive ele, mas a gente pode definir que o sistema capitalista, assim, de maneira bem simplista, ele é um modo de produção formado por antagonismos. A gente tem ali uma classe trabalhadora, explorada, oprimida, que não possui os meios de produção, então que não consegue produzir nada por si mesma, e a gente tem, em contrapartida, uma classe completamente privilegiada, uma classe que é responsável por acumular o capital nas mãos dessas pessoas, que são os capitalistas, e eles acumulam esse capital explorando a classe trabalhadora. É mais ou menos assim que funciona esse antagonismo de classes. O capitalismo ele é esse sistema em que a gente vai ter
contradições muito fortes. Por exemplo, um mercado cheio de comida e gente passando fome na porta. Ele é o sistema de produção marcado por essas contradições. E aí, pensando um pouco na exploração desse trabalhador, como que o capitalista ele vai conseguir extrair o trabalho desse trabalhador? Como que ele vai conseguir pagar mais esse trabalhador? Como que ele vai conseguir absorver um pouco do trabalho e levar isso para a acumulação de capital, que é um ponto principal do modo de produção capitalista? Ai, um minuto, gente. Eu falo demais. Mas aí, a gente pensa um pouco na forma como o próprio capitalismo se desenvolve. O trabalhador, ele é essa pessoa que não possui os meios de produção e a única mercadoria que ele possui, mercadoria não é o termo ideal, mas é como Marx coloca, é a sua própria força de trabalho. O que ele pode fazer é vender a sua própria força de trabalho no mercado para o capitalista que quiser comprar. E a força de trabalho, ela é uma mercadoria um pouco especial, a gente pode colocar assim. Ela é uma mercadoria que tem uma capacidade extraordinária de gerar mais valor do que ela realmente vale. Então, por exemplo, para ficar um pouco mais claro, eu coloquei esse gráfico sobre a jornada de trabalho. Se um trabalhador trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, ele pode receber R$ 20 pelo trabalho que ele desempenha, mas ele pode gerar um valor total de 80. E aí ele recebe R$ 20, que é o valor da sua força de trabalho, mas esses outros R$ 60 são apropriados pelo capitalista. E essa é mais ou menos a base do modo de produção capitalista. E quando a gente pensa um pouco nisso, assim, como que se dá essa definição? Como que a gente define que o valor da força de trabalho ele vai ser de R$ 20, ele vai ser de R$ 30? Como que vai ser isso? E essa definição, o Marx coloca como o valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos meios habitualmente necessários à subsistência do trabalhador médio. O emprego dessas forças de trabalho provoca uma grande diferença nos custos de reprodução da família trabalhadora e no valor do trabalhador masculino adulto. Então, o valor da força de trabalho, que seria mais ou menos esse salário que o capitalista paga ao trabalhador, é mais ou menos definido por aquilo que o trabalhador precisa para sobreviver. São as coisas que ele precisa comprar, ele precisa pagar o aluguel, ele precisa ir no mercado fazer compras, ele precisa pagar boleto. É definido por essas coisas. E essas coisas podem variar. Por exemplo, pode ser que em BH, por exemplo, com R$ 2.000, o trabalhador consiga fazer tudo. Pode ser que em São Paulo, por exemplo, com R$ 2.000, ele não consiga nem pegar um ônibus. Então, varia um pouco, mas existe esse valor médio da força de trabalho, e ele é determinado desse jeito. Por isso que pelas coisas que o trabalhador precisa para se produzir, para se manter e para se reproduzir também. Então, entra um pouco o cálculo do que esse trabalhador vai precisar para gerar filhos, para gerar uma prole, porque é essencial para o modo de produção capitalista que a classe trabalhadora consiga se reproduzir, porque a gente precisa sempre de uma classe a ser explorada, uma classe a ser dominada, a ser oprimida, e para trabalhar na acumulação de capital. Então, pensando um pouco a partir desses conceitos, o feminismo marxista desenvolveu esse conceito de reprodução social. Reprodução já é um conceito muito presente na obra do Marx, principalmente. Quando ele fala reprodução, ele fala reprodução do modo de produção capitalista. Seria, por exemplo, a reprodução das mercadorias, desde o processo de compra, produção e venda. E depois isso se repete. Então, é como um ciclo de reprodução do modo de produção que segue continuamente. Então, a reprodução social, pensando um pouco assim, seria a reprodução dessa mercadoria, que é o trabalhador, que é a força de trabalho, e ela é simplesmente essencial para a reprodução do modo de produção capitalista. São duas coisas indissociáveis. A gente não consegue pensar a reprodução sem pensar a produção e vice-versa. E quando a gente pensa assim na reprodução social, a gente pensa nos trabalhos que estão envolvidos para esse trabalhador se manter e se reproduzir. E aí são duas coisas. Esse trabalhador ele precisa de ele precisa de comprar as coisas no mercado, são esses bens e serviços que são adquiridos mesmo, como por exemplo, pagar o aluguel. O trabalhador paga em dinheiro. Mas existe um outro trabalho, que é um trabalho invisibilizado, que é esse trabalho desenvolvido majoritariamente pelas mulheres, realizado gratuitamente pela gente, que é esse trabalho de lavar, de passar, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, que quando a gente começa a pensar nisso, é bastante óbvio, assim, a gente compra, por exemplo, você pode ir no mercado, comprar um saco de arroz, mas ele não vai parecer feito. Existe todo um trabalho por trás, um trabalho extenuante, muito cansativo, que demanda muitas horas e que nunca para, e que é invisibilizado justamente pela divisão sexual do trabalho, que a Clara e a Gil trouxeram na primeira formação, e que com certeza explicaram maravilhosamente bem, então eu só passar bem rapidamente por cima, mas é essa ideia de que o trabalho de reprodução social feito pelas mulheres, ele é uma categoria inata de ser mulher, e que a gente nasce mulher, e que essa é uma definição da nossa própria condição biológica, então a gente tem que fazer esse trabalho, porque nós somos mulheres, é um trabalho inerentemente desenvolvido pelo sexo feminino.
E é nesse sentido que a gente começa a pensar assim. Então, esse trabalho, se ele está envolvido no valor da força de trabalho, mas ele é feito de graça, então ele não entra no cálculo do valor da força de trabalho, né? Vamos fazer assim um exercício hipotético para ficar um pouco mais fácil. Se de repente todas as mulheres decidissem nunca mais fazer nenhum trabalho de reprodução social, nenhum trabalho doméstico, ninguém mais vai lavar, passar e cozinhar de graça. Como que esse trabalhador ia se manter? Porque a gente sabe que precisa desse trabalho de reprodução social. As roupas precisam ser lavadas, a comida precisa ser feita. Ou esse trabalhador vai ele mesmo desenvolver esses trabalhos no seu próprio ambiente doméstico, ele mesmo vai lavar, cozinhar, passar, mas isso não é o ideal, porque o objetivo do capitalista e do capitalismo em si é extrair o máximo possível de valor desse trabalhador, é fazer esse trabalhador trabalhar o máximo possível. Enquanto ele está trabalhando em casa, realizando esses trabalhos que não têm valor, ele não está trabalhando para o capitalista, não está gerando mais valor. Uma outra solução, então, seria o próprio capitalista arcar com esses custos. Ele teria que pagar, então, para esse trabalhador, e esse trabalhador iria, por exemplo, começar a levar as roupas para lavar na lavanderia, ele ia comer no restaurante todos os dias, ele ia contratar alguém para vir limpar sua casa todos os dias. E aí a gente consegue pensar que se isso tivesse que entrar na determinação do valor da força de trabalho, esse salário pago pelo capitalista aos trabalhadores iria simplesmente dobrar ou triplicar, porque teria que inserir esse trabalho, porque esse trabalho é essencial para a reprodução do trabalhador. Mas esse trabalho é realizado gratuitamente pelas mulheres, então ele não precisa entrar na determinação da força de trabalho, né, do valor da força de trabalho, pensando assim. E aí a gente consegue pensar como que a exploração feminina, como que toda essa narrativa de, mas isso é trabalho de mulher, mas você faz porque você ama a sua família, serve diretamente ao capital e funciona justamente no sentido de reduzir o valor da força de trabalho e, essencialmente, ajudar na acumulação de capital. Quanto menos o capitalista paga em salários, quanto menos ele tem que desembolsar para manter o seu trabalhador, melhor. E aí que entra essa frase da Silvia Federici, que é super famosa, que é, olha, não é amor, a gente não faz isso, essas coisas que vocês dizem que é amor, que vocês fizeram a gente pensar que é amor, não é amor, é um trabalho não pago que serve diretamente ao capital. E aí, assim, eu falo disso, gente, até arrepio, porque olha para você ver, o capitalismo, desculpem a expressão, mas é foda. Imagina você pensar, você construir essa narrativa que coloca todo um grupo social nessa condição de opressão, de dominação, para servir diretamente ao capital. É uma coisa realmente, assim, impressionante. E muitos anos e muitos esforços foram gastos no sentido de desvendar essa forma, a forma como a exploração feminina serve para a acumulação de capital. E a Silvia Federici, ela fala bastante sobre isso. Aquele livro que eu passei na bibliografia, que é o Ponto Zero da Revolução, é o livro mais recente dela. E esse livro e a própria Silvia Federici são super polêmicos dentro do movimento do feminismo marxista. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Mas a Silvia Federici, ela faz uma construção teórica em que ela concebe que a luta de classes ela não precisa se construir necessariamente nessa esfera do trabalho assalariado, nessa esfera de um trabalhador que está ali sempre trabalhando diretamente para o capitalista. Ela pode se construir também no ambiente doméstico, justamente porque não existe essa divisão entre o que é doméstico e o que não é, porque essas coisas estão interligadas. E aí ela participa de um movimento, que é um movimento de feministas italianas, assim, que existe desde a década de 70, 80, que pressiona para a existência de salários para o trabalho doméstico. E aí seria mais ou menos essas mulheres que já fazem essa tarefa de reprodução social receberiam um salário pago pelo Estado por esse trabalho que elas desempenham. E aí, é muito polêmico, assim, esse livro dela é 100% baseado nisso e muitas outras feministas marxistas vão ir totalmente contra, e vão falar, olha, mas isso que você está falando, você vai simplesmente contra tudo que a gente acredita como feministas marxistas, porque o que a gente pensa é na superação do próprio trabalho de reprodução social, é que esse trabalho ele seja feito socialmente, que ele seja comum a todas as pessoas, não que ele continue a ser desenvolvido pelas mulheres, mas com um salário, sabe? Porque, principalmente que a Angela Davis, ela fala muito sobre isso, é que, olha, se você pega essa mulher e você fala, eu vou te pagar para você ficar em casa, é um incentivo a mais para que ela fique em casa. E as mulheres não vão conseguir construir uma luta de classe, não vão conseguir desenvolver uma consciência de classe enquanto não acontecer a libertação desse trabalho de reprodução social, que é o objetivo último do feminismo marxista e do marxismo em si também. E aí eu vou deixar esse ponto um pouquinho aberto, assim. Tentei ser o mais imparcial possível, acho que não fui muito, mas eu quero muito ouvir vocês depois sobre isso também. E essa diferenciação também entre trabalho produtivo e improdutivo é um ponto super polêmico na obra do Marx. O Marx escreveu 3 volumes do Capital, para quem tem mais familiaridade com a obra, sim, então são 3 volumes gigantescos. E aí, recentemente,
saiu um quarto volume, que seria uma organização de alguns rascunhos que ele fez para um quarto volume do Capital, que chama Teorias da Mais-Valia. E nesse Teorias da Mais-Valia, Marx trata muito sobre o que é trabalho produtivo, o que não é trabalho improdutivo, como isso funciona. E ele é muito enfático, ele diz que só é produtivo o trabalho assalariado que produz capital. Então, só é produtivo aquele trabalho que gera mais-valia, aquele trabalho do trabalhador assalariado, do trabalhador que está ali no ambiente da fábrica ou na empresa, que está trabalhando diretamente para um capitalista e que está gerando uma acumulação direta de capital para esse capitalista. Qual que é o problema disso, né? Quando a gente pensa em trabalho produtivo versus trabalho improdutivo, se a gente pensa que só é produtivo esse trabalho que produz mais valor, que produz capital, isso quer dizer que o trabalho desenvolvido nessa esfera doméstica, esse trabalho de reprodução social, é consequentemente improdutivo, é um trabalho que não gera valor, um trabalho que não funciona, que não agrega nada na sociedade. E essa narrativa, a gente consegue perceber que ela é muito presente nas nossas concepções hoje sobre o modo de produção capitalista. A gente vê muitas vezes, assim, a gente já vê discursos do tipo, mas ela não trabalha, ela só cuida das crianças, fulano não faz nada, só fica em casa enquanto o marido trabalha, essas coisas no sentido de desvalorizar esse trabalho, que, como eu falei, é muito exaustivo, é muito extenuante e não acaba nunca, porque o seu ambiente de trabalho é o seu ambiente doméstico. E aí existe um esforço, assim, das feministas marxistas nos últimos tempos. Esse teoria da mais-valia, ele é um pouco recente eu digo assim, da década de 80, mas é relativamente recente, no sentido de pensar a partir dessa definição de Marx do que é produtivo e do que é improdutivo. E essa ideia de excedente valor foi desenvolvida recentemente, e essa ideia justamente de que, olha, um trabalho pode ser produtivo sem estar diretamente condicionado ao capital, sem gerar mais-valia diretamente. Ele pode gerar um excedente valor. Por exemplo, uma mulher que faz um serviço doméstico, que lava, passa, cozinha para o seu marido. Ela está passando ali um trabalho não pago para a existência desse marido, como se fosse para a manutenção dessa mercadoria que é o trabalhador. E quando esse trabalhador, no outro dia, chegar lá no ambiente de trabalho, ele vai passar o trabalho desempenhado para essa mulher diretamente para esse capitalista. Então, é como se fossem, assim, cadeias de transmissão de mais valor. Uma ideia um pouco assim, no sentido de pensar que o trabalho feminino desempenhado no trabalho de reprodução social, ele é essencial e que ele funciona diretamente como forma de acumulação do capital. Ele serve diretamente ao modo de produção capitalista. E quando a gente começa a pensar um pouco assim nesse feminismo, no feminismo marxista, vocês provavelmente perceberam que até agora eu não falei em nenhum momento sobre questões de raça, orientação sexual, que a minha exposição foi totalmente no sentido de pensar o feminismo marxista considerando apenas duas esferas de opressão, que seria o patriarcado e seria o modo de produção capitalista. E foi de propósito, assim, porque esse é o próprio movimento do feminismo marxista hegemônico, principalmente a partir das décadas de 70 e 80. Era um feminismo marxista que pensava a situação da mulher a partir do marxismo, a partir das obras do Marx e do Engels, mas que não fazia nenhuma outra diferenciação, nenhuma outra forma de opressão era concebida nesse sentido. E a gente sabe que isso não funciona, principalmente quando a gente pensa um feminismo brasileiro, por exemplo. A gente pode conceber questões de classe, questões de gênero, mas como não pensar principalmente nas questões de raça, quando a gente está falando do Brasil e da América Latina no geral? E é nesse sentido que o feminismo interseccional ele entra como uma forma de revisitar os outros feminismos. Ele é um feminismo por si só, e eu acredito que a gente precisa de uma formação para falar do feminismo interseccional. Eu acho extremamente importante. Eu vou passar um pouco por cima, assim, correndo o risco de ser um pouco reducionista em alguns pontos, mas é porque eu também acho que a gente não pode falar de feminismo marxista ou de qualquer forma de feminismo no Brasil sem levar em consideração esse conceito de interseccionalidade, que seria justamente essa ideia de que existem diversas esferas de opressão e que elas se combinam de diversas formas e que elas coexistem dentro do modo de produção capitalista, dentro da nossa sociedade. Então, a gente tem que pensar no sentido de construir um feminismo que dialogue com as múltiplas vivências femininas, um feminismo que converse com todas essas experiências, essas formas de ser mulher. E um outro conceito essencial é o de ponto de vista feminista. A Luísa Barros, ela foi uma militante do movimento do feminismo negro no Brasil e ela escreve bastante sobre interseccionalidade, ponto de vista feminista. Eu poderia ter citado várias outras mulheres brasileiras, como a Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, mas eu quis trazer ela porque eu gosto muito dela e pouca gente conhece, aí eu pensei que não teria problema passar um pouco de pano, assim. Mas eu gosto muito dela, recomendo. E o texto que estava na bibliografia é dela e ela fala sobre ponto
ponto de vista feminista. E ela fala justamente como a gente tem que construir um pensamento feminista, um pensamento sobre a sociedade, a partir dessas múltiplas vivências femininas. A gente não consegue pensar um feminismo hegemônico, um feminismo que diz respeito unicamente à situação, à experiência de uma mulher branca, burguesa, heterossexual, cis, privilegiada em todos os sentidos, porque isso não é pensar um feminismo sério. E isso não serve para a gente no Brasil. Então, todas essas ideias, elas foram desenvolvidas mais ou menos na década de 80 também, mas elas se tornaram um pouco mais, vamos colocar assim, ficaram um pouco mais na moda nos últimos anos, e elas foram incorporadas, pelo menos pelo feminismo marxista, mais a partir dos anos 2000. Então, esses esforços de construir um feminismo marxista interseccional ainda são um pouco recentes, assim, a gente não consegue encontrar muitas referências de um feminismo marxista interseccional, mas eu acho que é muito essencial a gente pensar isso, principalmente quando a gente pensa no Brasil, porque aqui a gente consegue ver várias relações de trabalho que o feminismo não consegue explicar sem a ajuda do marxismo. E a gente não consegue explicar essas relações só com o marxismo sem pensar o feminismo interseccional, sem pensar questões de raça, de gênero, de orientação sexual. E pensando um pouco assim, marxismo, patriarcado e racismo, essa união dessas três formas de opressão. Claro que existem assim diversas esferas, e eu acho que a gente vai ter que trazer isso com certeza quando a gente for falar de feminismo interseccional, de feminismo no Brasil, mas eu trouxe a questão de raça aqui, principalmente porque Marx faz muitas considerações no Capital sobre racismo, e porque eu acho que são essenciais para a gente pensar o Brasil, assim, foi a minha prioridade quando eu fui pensar um pouco essa formação. No Capital, Marx deixa bem claro como que o racismo ele funciona diretamente para o capital, como que ele trabalha ajudando o capital nesse sentido de acumulação capitalista, no sentido de acumular a propriedade privada nas mãos de uma parcela muito pequena da população, enquanto uma outra parte permanece completamente explorada e oprimida. E o que Marx define é basicamente como a escravidão e a experiência da colonização serviram diretamente para a acumulação de capital. Porque se o objetivo do capitalista é explorar o trabalhador ao máximo, na experiência histórica da escravidão, a gente tem exatamente isso. A gente tem um trabalhador explorado ao máximo. Se a gente pensa, por exemplo, em mais-valia, em mais valor no trabalhador extra que esse escravo gera para o capitalista, a gente tem a expressão máxima disso, porque o valor da força de trabalho é zero. Então, pensando nisso assim e pensando um pouco na questão do colonialismo, a gente percebe como que esse trabalho foi extraído da experiência histórica da escravidão e direcionado diretamente para os países colonizadores, que são os países da Europa, e como isso ajudou na acumulação de capital, como que isso realizou a concentração de capital nas mãos daquela parcela de capitalistas e, desse jeito, financiou um pouco a experiência do capitalismo. É claro que o capitalismo ele é muito mais complexo, são várias pré-condições, é uma conjunção histórica de diversos fatores, mas Marx coloca muito claramente como a escravidão e o colonialismo foram essenciais para isso, como seria difícil encontrar essa fonte de acumulação de capital sem esses processos históricos, e como isso ultimamente financiou o capitalismo. E pensando um pouco assim, Brasil, século XXI, como a gente consegue pensar as explorações do capitalismo, do patriarcado e do racismo todas unidas em uma única esfera? Eu acho que, para mim, pelo menos, a gente pode discutir isso mais a fundo, mas eu acho que o trabalho doméstico assalariado no Brasil, ele tem muito essa característica. A gente não consegue pensar o trabalho doméstico assalariado no Brasil pensando só uma questão de classe, e a gente também não consegue pensar pensando só uma questão de gênero ou uma questão do racismo. Então, acho que é um momento em que essas coisas se fundem, e é exatamente por isso que a gente precisa pensar um marxismo feminista interseccional, porque existem relações de trabalho que só podem ser elucidadas de acordo com essa perspectiva. E esse é um sentido, assim, esse é um esforço relativamente incipiente, no sentido de pensar um marxismo feminista interseccional, mas que, na minha concepção, faz todo sentido, principalmente pensando a experiência histórica do Brasil. A gente tem que considerar todas essas questões, todas as questões da opressão de classe, da opressão de raça, da opressão de gênero e de várias outras que se combinam a esses fatores. E é nesse sentido que a Lisa Vogel, que é uma feminista marxista, escreve que a tarefa teórica dos marxistas consiste em focar nas especificidades de cada dimensão, como raça, gênero, classe, e desenvolver um entendimento de como tudo isso se encaixa, como tudo isso, de alguma forma, serve ao capitalismo. Acho que conforme a gente vai aprofundando assim no estudo do capitalismo, do marxismo, de como funciona a luta de classes, conceitos básicos assim como mais valor, mais valia, mais trabalho, a gente consegue perceber como que tudo
está subjugado ao capital, como que o capital tem essa capacidade, essa característica de se infiltrar em todas as esferas da vida, de como a gente consegue pensar relações de trabalho no Brasil totalmente subjugadas ao capital. E a partir disso, principalmente no Brasil, eu penso que isso é muito importante, porque a gente tem mulheres que vivem histórias que experienciam a opressão de maneiras muito diferentes. Como que a gente pode comparar, por exemplo, a opressão vivenciada por uma mulher indígena no Brasil com a opressão vivenciada por uma mulher branca, mais privilegiada, em todos os sentidos? Então, é justamente nisso que eu fiz aquela pergunta. Será que a gente consegue pensar mesmo um marxismo feminista interseccional no Brasil? Será que a gente consegue mesmo pensar um marxismo no Brasil? Porque essa crítica também é muito presente, no sentido de pensar, olha, será que a gente consegue pensar o marxismo aqui? Porque o marxismo ele foi desenvolvido ali na Europa, então ele é uma teoria eurocêntrica, androcêntrica em todos os sentidos. Como trazer isso para cá? Como modificar isso de uma forma e evoluir a partir de marxismo de uma maneira que a gente consiga relacionar isso com a materialidade e relacionar isso com as diversas opressões existentes dentro do contexto histórico e social do Brasil? E nesse sentido, assim, eu queria ouvir muito de vocês, porque eu acho que, principalmente esses 2 últimos slides, eles não dão uma resposta exata, né, para os nossos problemas, e esse também não é o objetivo é muito mais trazer ferramentas para a gente construir um debate, para a gente pensar a partir disso, e para a gente pensar juntas se isso faz sentido na construção de um feminismo brasileiro. E esse é muito o movimento do NEP, é muito o que a gente tenta fazer, eu imagino, no sentido de construir juntas um feminismo que represente todas essas vivências, todas essas experiências de ser mulher no Brasil. Eu encerro por aqui, então. Muito obrigada a todas vocês que ficaram aqui até hoje, no domingo, guerreiras, ouvindo sobre feminismo marxista, e a Clara e a Ju também por terem me convidado. É um tema sobre o qual eu amo falar, eu gosto muito, poderia ficar aqui falando simplesmente o dia inteiro, mas eu já dei uma encurtada, consegui reduzir os temas justamente porque eu sei que eu falo demais. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ju. Sua apresentação foi incrível. Antes da gente abrir para as falas, eu queria só pedir para o pessoal ligar a câmera, que eu queria tirar uma fotinho, porque a gente está divulgando o nosso NEP pelas redes sociais, e aí eu queria muito ter uma foto com todo mundo que puder, claro, que se sentir confortável com a câmera ligada, e aí eu tiro um print. Dá um tempinho para o pessoal se arrumar, passar um batom. Dá um tempinho real pro pessoal se arrumar, porque eu tô numa situação aqui complicada. Rapidão. Vamos fazer assim, então. Vamos tocar a discussão e aí eu vou dar umas falas aí pra galera que estiver de pijama e quiser colocar uma roupa, essas coisas. Então, nossa primeira... E quem quiser falar, por favor, gente, se inscrevam, tá? A gente quer justamente escutar o máximo de pessoas possíveis. Agora é a fala da Camila. São falinhas de 3 minutos. Então, vamos lá. Boa tarde. Primeiramente, parabéns, Ju. Arrasou demais na apresentação, de verdade. E eu queria falar um pouco sobre, principalmente, o que eu estou estudando da Eliette Saffioti. Então, eu só falo dela agora que eu estou estudando ela. Mas, enfim, ela é uma feminista marxista também. E... assim, na verdade, começando com uma fala que é muito famosa, um monte de gente reproduziu já, do Charles Fourier, que é um dos primeiros socialistas, que a gente consegue perceber o nível de desenvolvimento de uma sociedade a partir de como eles tratam as mulheres, né? E daí, a Eliette Saffioti, quando ela vai remontar a história do feminismo, ela fala que o feminismo, basicamente, sempre se dividiu entre o feminismo proletário e feminismo autônomo, ou feminismo burguês. E esse último é que acabou se sobressaindo, principalmente após as guerras, né, com o período da Era de Ouro, e que parecia que estava tudo bem, né, se você parar para pensar na classe média europeia, branca. Realmente, parecia que esse feminismo, cujo campo de lutas é basicamente o campo individual, da mulher poder ter direito à propriedade privada, sempre pensando na mulher burguesa, que quer ter os mesmos direitos de ser chefe, por exemplo, de uma empresa, assim como o seu marido, assim como o homem da sua classe, mas nunca questionando essa estrutura social de classes. Isso sempre parece que está tudo muito bem, até que vem uma crise, até que vem algum problema mundial, e escancara como as coisas não são tão simples, como o mundo, na verdade, não
tá tão melhor assim. E quando eu li isso me lembrou muito o que está acontecendo hoje, né? Se a gente parar para pensar, pelo menos eu, até 2019, eu não via muitos debates como esse em mídias hegemônicas, assim, de o que as mulheres pretas de periferia estão sofrendo, e nem nada. Era mais debates de... Cachorros latindo. Eram mais debates de... aquele feminismo, assim, bem ONU, que a gente já conhece. Então, eu acho que essa pandemia está escancarando bastante o quanto esse feminismo não é suficiente para a maioria das mulheres. E se não serve para a maioria das mulheres, então não é disruptivo, não é emancipador. Era só isso que eu tinha para falar mesmo. Parabéns, gente. Obrigada, Ká. Obrigada a todo mundo que já está com as câmeras ligadas. A gente pode fazer a nossa foto antes de continuar? Eu tô parecendo aquelas tias, né? Que coisa chata. Todo mundo conversando, ela fala, gente, tem que tirar foto. Desculpa, mas é importante. Tá bom. Todo mundo sorri aí que eu vou tirar o nosso print. Pronto, que lindo, estou muito feliz agora. Obrigada, gente, eu vou mandar lá no grupo depois. Agora minha fala. Primeiro, Ju, muito obrigada de novo pela apresentação. Eu acho esse tema muito importante e eu fico muito feliz de ver assim, a sua disposição de trazer esse tema. E dois, a facilidade com que você fala de conceitos marxistas que são um pouco complexos, assim, e eu acho incrível, eu acho de uma inteligência comunicativa muito importante conseguir fazer isso. E aí eu queria comentar um pouco o ponto que você trouxe dos salários para trabalho doméstico, né, que você até pediu a nossa opinião e tal, e é um ponto de fato muito polêmico. Eu tendo a acreditar mais na discussão de que isso não faz muito sentido, porque eu acredito que não é a partir da inserção das mulheres num circuito de produção de valor para o capitalismo e de consequente exploração que a gente vai conseguir resolver esse problema, né? A gente precificar um trabalho enquanto gerador de valor nada mais é do que a gente inserir ele definitivamente dentro do circuito capitalista. E eu não acho que isso seja uma solução viável para resolver os nossos problemas, porque como a gente vai precificar isso? A gente vai precificar isso de um jeito que não tenha taxa de mais-valia? Eu acho difícil, eu acho muito difícil. Então, de qualquer forma, a gente só está transformando a mulher que é uma trabalhadora assalariada em uma esfera em uma trabalhadora assalariada em duas esferas. E o trabalho assalariado, ele não necessariamente destrói a opressão, né? Eu acredito realmente que o caminho é a ideia do compartilhamento e os modelos de compartilhamento e socialização desse trabalho. Então, entender que não só homens e mulheres dentro de suas casas, dentro da estrutura que o Engels fala que o capitalismo traz de núcleos familiares, tem que dividir esse trabalho, como a sociedade como um todo tem que se responsabilizar pelo cuidado e pela reprodução da vida social. Então, o cuidado com crianças tem que ser um cuidado coletivo, o cuidado com idosos tem que ser um cuidado coletivo, não tem como a gente também deixar isso preso no núcleo familiar, sabe? A gente precisa de creches, a gente precisa de casas de... eu esqueci o nome, mas vocês sabem do que eu estou falando. Repouso. De repouso, isso, casas de repouso, que considerem esse trabalho como um trabalho que é importante, como um trabalho que é fundamental e que, por causa disso, não pode ser contido apenas em núcleos familiares. E eu acho que é só através desse mecanismo de compartilhamento e socialização no trabalho doméstico que a gente consegue uma emancipação verdadeira, né? Até porque se a gente pensar num recorte mais interseccional, o trabalho doméstico já é remunerado para uma parcela da população que realiza esse trabalho em casas de terceiros. E isso
isso não diminuiu em nenhum aspecto o tanto de opressão que essas mulheres sofrem, né? Então, enfim, essa é a minha opinião. Não é uma opinião amplamente fundamentada em teorias, é uma opinião fundamentada no que eu penso mesmo. Eu estou completamente aberta a mudar de opinião, se alguém discordar de mim. Mas acho que era isso. Agora, nas inscrições, a gente tem o Ricardo. E aí, por favor, gente, se inscrevam para falar. Boa. Primeiro, parabéns, Júlia, pela apresentação. Foi bastante esclarecedora, trouxe várias reflexões para mim. Acho que queria contribuir um pouco com esse debate que a Clara trouxe em relação ao trabalho doméstico remunerado. E eu acho que a posição da Silvia Federici e das feministas marxistas ortodoxas, elas não necessariamente se contradizem, mas acho que podem ser leituras que podem ser aplicadas em momentos diferentes de um processo de emancipação. Acho que trazendo aquela questão que a Júlia trouxe de transferência de mais-valia, cadeia de transferência de mais-valia, né, do trabalho doméstico em relação ao trabalho masculino, num primeiro momento, o trabalho doméstico remunerado poderia servir como uma forma de quebrar essa cadeia de transmissão, trazendo um pouco mais de autonomia financeira para a mulher, de fato quebrando essa cadeia de transmissão, né? Mas, claro, sem tirar de um horizonte de emancipação a questão de tornar esse trabalho doméstico, tornar esse trabalho de cuidado um trabalho coletivo de fato. E acho que isso parte muito de uma interpretação material da nossa realidade atual, em que o trabalho doméstico ainda é muito separado pelo gênero, e que acho que num primeiro momento seria uma maneira de poder trazer, iniciar um processo de emancipação mais longo assim, para as mulheres. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, assim, né? Tipo, meio concordando, mas discordando, mas não concordando e discordando, assim, da Clara, né? Tipo, são momentos diferentes leituras que podem ser feitas em momentos diferentes de um processo de emancipação mais longo. Boa, Ricardo. Estamos... Gente, acho que a Clara saiu da reunião aqui. Ela deve ter confundido os botões, como muitas pessoas fazem aí no digital, né? Confunde desligar com falar. E bem na hora eu me inscrevi. Oi, Clara, bem-vinda de volta. Eu não sei o que aconteceu. De novo. Não, tá de boa. Eu me inscrevi, posso falar? Gente, estou gostando muito do debate, assim, Ju, muito bom mesmo, muito esclarecedor, assim, eu acho que tem muito a ver com a missão do CAP, né, como eu sempre penso, a nossa missão de ser socialista, de se basear muito no Marx, e como o NEP, ele vai estar atrelado a essa concepção, né, então pensar o gênero pós-aula da Leda, assim, é genial, eu acho que completa tudo, e quando eu lia o Marx, eu pensava muito no gênero, assim, cada coisinha que ele falava, eu pensava, como que a mulher se encaixa nesse quesito? E a Leda, por ser uma mulher e ser um Marx reencarnado, parece, né? Eu acho que tem muita força e acho que a gente está indo no caminho certo, assim. Eu gosto das indagações que a Ju traz no final e eu acho que isso gerou um debate gostoso agora. Gente, minha internet está meio ruim, tá? Então vocês estão travando um pouco para mim. Se eu travar, vocês me avisam. Mas acho que gerou uma discussão agora, trazida pela Clara, em sentidos de saídas, né? Que a gente pode ter em sociedade, assim, como que a gente pode progredir mesmo. E acho que esse grupo, com o caráter jovem que ele tem, em sua maioria, pensa muito nesse sentido, né? Eu gosto da fala da Clara e gostaria de reiterar esse pensamento de que tudo faz parte de uma desconstrução, né, da mentalidade. Então, essa ideia de socializar o trabalho doméstico e repensar o trabalho assalariado, quando a gente fala em paridade salarial, né, repensar todas as divisões do gênero em todos os âmbitos que a gente compartilha em sociedade, faz parte dessa emancipação. Já fico um pouco
receosa com essa sua ideia, Ricardo, e eu acho que é uma boa questão para a gente levantar, de falar de emancipação financeira. Se a gente me corrige se eu não tiver entendido errado, se eu tiver entendido errado, tá? Mas eu entendi que se a gente pensa em um trabalho assalariado reconhecido, trabalho doméstico assalariado reconhecido e com valor, a gente cria uma certa emancipação, né? Uma ideia de como eu posso me sustentar, esse é o dinheiro pelo trabalho que eu produzo, pelo tempo, pelo esforço, e é bem assustador. Eu não acredito que essa seja a saída. Eu acho que a gente entra no mesmo ciclo, né? Eu acho que a emancipação ela vai muito além disso, né? Do financeiro. Ela está muito intrínseca, né? O financeiro ele ajuda, você tem uma autonomia, mas acho que é só imaginar, assim, ao meu ver, uma mulher empregada doméstica ou que cuida dos filhos receber um valor por aquilo, será que ela entende que o amor, o cuidado pelos filhos, que muitas vezes, desde do início, que a gente cresce pensando nisso, é com valor, é com dinheiro? Como que vai ser essa relação do que muitas vezes é o cuidado envolvendo o capital, né? Colocando o mercado aí em cima disso. Então, acho que é um processo errôneo, ao meu ver. Meu ponto de vista, gente, falei muito, também queria trazer um outro ponto, mas vou deixar o debate rolando, depois eu trago. Boa, Ju, obrigada pela fala. Se eu não perdi ninguém no chat quando eu caí, agora é a Grazi que está inscrita. Vai lá. Oi, gente, boa tarde de novo. Parabéns para a Júlia, a apresentação foi muito boa mesmo, bem didática, com os conceitos. O meu ponto é mais uma dúvida mesmo aqui para os colegas, caso já tenham lido, conheçam mais sobre essa literatura, uma curiosidade que eu tenho mesmo. Pegando um ponto que a Júlia comentou sobre as mulheres indígenas, como é que elas se inseriam no feminismo marxista interseccional, eu queria ver assim, se alguém sabe como é que a gente encaixa a população indígena nessa luta não seria luta de classes, né, mas como que a gente insere isso dentro da teoria marxista e num mundo onde a gente conseguisse fazer alguma revolução para retirar esse sistema opressor, como a gente conseguiria integrar essas diferentes povos, porque eu vejo que o marxismo, enquanto uma teoria europeia, ela ainda está bem centrada nessa questão de produção industrial, então tira-se a imagem do burguês, mas continua produzindo e dividindo isso socialmente, mas ainda é uma produção, uma produção assim mercantilista, não sei, focada mais nesse tipo de organização. Aí eu queria saber o que vocês entendem da inserção e da vivência da população indígena, também misturando políticas ambientais, não sei. Muito bom, Grazi. Questões muito importantes de ser levantadas, né? A gente, cada dia mais, quando a gente pensa em análises sociais, a gente aprende a fazer recorte de raça e parece que a gente nunca aprende a fazer o recorte inteiro, né? A gente sempre para em algum lugar e esquece de alguém. Então, muito bom. Ju, você quer se inscrever antes da gente passar para as rodadas de reinscrição? Tem uma dúvida da Edmeire no chat também. Aí, se você quiser... Beleza, então vai, que aí depois o Ricardo tá reinscrito. Eu estava respondendo a dúvida dela aqui no chat agora, mas eu acabei de pensar, gente, isso vai ficar muito grande. Mas eu estava escrevendo que eu já vi muitas definições de feminismo emancipacionista. E aí, assim, elas diferem muito, eu nunca consegui chegar a uma conclusão definitiva. E eu acredito que tenha muitos pontos em comum com o feminismo marxista, principalmente quando a gente pensa, tipo assim, essa ideia de que as mulheres têm que se emancipar do trabalho doméstico, do trabalho de reprodução social,
mas não é a mesma coisa que o feminismo marxista, assim, por mais que tenha alguns pontos em comum, até onde eu vi, existem duas concepções do feminismo emancipacionista. Posso estar falando abobrinha aqui, tá, gente? Quem souber mais, depois me corrija. Mas até onde eu vi, tem um feminismo emancipacionista um pouco mais revolucionário, que pensa mais assim, a mulher tem que se emancipar em todos os eixos, todas as dimensões, e um feminismo emancipacionista um pouco mais ligado ao feminismo liberal, que seria mais ou menos assim, a mulher ela pode fazer um movimento feminista se emancipando dentro do modo de produção capitalista, sabe? Seria mais a mulher, assim, conquistar uma igualdade política, uma igualdade jurídica e uma igualdade no ambiente de trabalho para se equiparar aos homens, entendeu? Mais ou menos assim, mas que não pensa na abolição da sociedade, do modo de produção capitalista, da propriedade privada como a gente conhece. Tem até um conceito, assim, que eu já vi ligado ao feminismo emancipacionista, que é o conceito de teto de vidro. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas é esse conceito de que as mulheres, quando elas entram nas instituições, assim, tipo numa empresa, existe um teto de vidro que impede que ela tenha sucesso e que ela atinja a mesma assim, situação de igualdade que os homens na empresa, então que ela assuma cargos de liderança. Então eu já vi o feminismo emancipacionista pensando um pouco isso, pensando um pouco no sentido de as mulheres serem também uma classe que consegue atingir cargos de liderança, que consegue se equiparar aos homens nesse sentido, e de uma forma mais revolucionária. Também já vi desse jeito, pensando em emancipação em todos os sentidos e uma superação da propriedade privada. Teria que estudar mais para responder mais especificamente sobre feminismo emancipacionista, mas por alto, assim, não é a mesma coisa que o feminismo marxista, essencialmente, porque o feminismo marxista ele dialoga muito mais com essa concepção Marx e do Engels, então a gente não consegue pensar o feminismo marxista sem aceitar o marxismo em si. E agora, uma última coisa muito rápida, sobre essa questão do salário para o trabalho doméstico, eu estou muito assim com a Clara e com a Ju também, deve ter ficado um pouco claro enquanto eu estava falando. Mas o que eu acho, assim, dialogando um pouco com o que o Ricardo falou, eu acho que quando a gente pensa na emancipação da mulher, a gente tem que pensar se isso vai efetivamente acontecer. O que garante que se a gente simplesmente der um salário para essas mulheres que trabalham em casa e que são oprimidas pelos seus maridos, por exemplo, no ambiente doméstico, o que garante que elas vão atingir uma emancipação econômica, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, essa é uma forma de violência. O controle do salário, o controle econômico sobre a vida das mulheres. Então, o que garante que esses homens não vão simplesmente se apropriar desse salário do trabalho doméstico e que as mulheres vão efetivamente conseguir atingir a sua emancipação? Aí eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente tem que pensar, sabe? Às vezes, na teoria, pode parecer uma ideia muito interessante, mas a gente tem que ver se isso vai ser aplicável na prática, se a gente realmente vai conseguir inserir isso na materialidade. Aí eu acho que a crítica a Silvia Federici, a esse movimento das feministas marxistas italianas é muito nesse sentido, porque fala que elas não estão pensando na materialidade, elas não estão pensando se isso efetivamente vai auxiliar as mulheres. Eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, a gente tem que pensar que vão existir situações, muito provavelmente, de mulheres que querem estudar, que querem conseguir um trabalho, e o marido vai falar, mas você já trabalha em casa, você já recebe seu salário, por que você quer mexer com isso, sabe? É muito provável que isso aconteça. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco como que isso se daria no mundo concreto. Boa, Ju. O Gui está inscrito. Eu queria saber, Ricardo, tudo bem se a gente colocar inscrições na frente das reinscrições? Beleza. Guizão, a palavra é sua. Vixe, gente, eu tava contando com o tempo de vocês para me preparar para a fala, mas vamos embora. Não, gente, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Feliz de mais uma vez estar nesse espaço. Não, eu acho que é bastante importante essa discussão de quanto que, por esses mecanismos, né, de distribuição de renda e, de uma certa forma, eles são mecanismos emancipatórios, assim, né, de fato, né, quanto que esse reconhecimento monetário, ele seria uma emancipação de fato, né, mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer uma certa polêmica, assim, também, que eu acho que, por exemplo, no nosso país, a gente teve processos como, por exemplo, Bolsa Família, e agora está tendo todo o processo do auxílio, que são processos, principalmente pensando no Bolsa Família, que eu acho que isso tem estudos mais claros já, de como isso foi um processo fundamental, de ser principalmente focado nas mulheres, nas mães, né, e como isso é um processo fundamental, assim, realmente, assim, de emancipação, e a gente não é um processo emancipatório, é isso, assim, a gente nunca vai conseguir, a gente está fazendo a discussão exatamente que a gente nunca vai conseguir superar a exploração também de gênero se a gente não superar toda a exploração
enfim, colocada no sistema capitalista, né? Mas o grande ponto é como que isso foi um passo importante, assim, tipo, e no nosso país, na vida das mulheres, na vida também de todas as famílias, assim, e eu acho que isso é um ponto importante para a gente colocar, por mais de que não seja processo emancipatório, isso não quer dizer que não seja um avanço. Aí, se esse processo não seria um avanço, não sei. Esse é meu ponto só, de que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, que só porque não quer dizer que não chega no ideal, esse tipo de processo, a gente também tem que conseguir avançar, assim. E aí eu acho que tem uma discussão que a própria Leda faz, Paulane, como que esse processo, só de você contabilizar esse trabalho não remunerado já é um avanço, né? Disso contar para o sistema de contas nacionais, disso ser remunerado, de ser contado dentro do PIB, esse tipo de processo já são avanços para, tipo, mostrar que esse trabalho existe, assim, esse trabalho está acontecendo, ele tem que ser contabilizado. Agora, se ele vai ser realmente de fato remunerado, como é que esse tipo de processo é uma outra discussão e que eu não tenho acúmulo nenhum, assim, não sei se existe em algum outro país, tipo, essa é uma pergunta até que eu tenho para fazer, assim, tipo, se esse processo existe. Mas, assim, sobre esse tema, assim, eu sempre cito muito o que eu aprendi até com a Clarinha, assim, tipo, sobre essa discussão no ano passado, que ela deu uma formação de economia feminista, uma das primeiras que a gente teve de desigualdade na pandemia, em que ela trouxe uma discussão que eu acho que é muito bom, que mostra, por exemplo, de que no Brasil, a gente teve na década passada um avanço, né, de uma certa forma, na inserção das mulheres no mercado de trabalho. Isso é um processo que é muito forte e isso diminui inclusive tem avanço na queda da disparidade salarial, tem avanços muito importantes nesse sentido, mas ao mesmo tempo, a gente, por um lado, não tem um aumento na inserção das mulheres na política, isso é um processo importante, ao mesmo tempo que essa entrada de mulheres no mercado de trabalho vai fazer com que mais mulheres estejam como empregadas domésticas dentro das casas dessas mulheres que vão ir trabalhar, assim, de como esse processo foi uma reafirmação do trabalho doméstico para mulheres de baixa renda, assim. E eu acho que isso mostra a importância também do feminismo marxista, assim, de entender de como a questão de gênero ela tem que ter necessariamente um horizonte da luta de classes, assim, tipo, como necessariamente já tem que ter essa visão da desigualdade, a visão das classes sociais, e como hoje, dentro da própria questão de gênero, existe uma diferença enorme entre ser mulher rica, entre ser mulher branca, entre ser mulher de baixa renda, assim, mulher negra, assim, e eu acho que é muito importante esses recortes para que a gente está organizando aqui nessas leituras, para a gente entender como realmente essas vidas são diferentes e como até avanços, né, que a gente imagina, avanços no mercado de trabalho, como isso também é muito desigual todo o processo, né, então até esses avanços a gente tem que muito bem olhar quando a gente fala aqui que são esses avanços, ao mesmo tempo sem também entender que alguns avanços são fundamentais também, como por exemplo o Bolsa Família que eu disse, que eu acho que é uma coisa muito importante, gente, muito mesmo, assim. Enfim. Obrigada, Gui, muito boa a sua fala. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que reconhecer também o valor desse tipo de iniciativa. Eu me reinscrevi, aí eu vou deixar para colocar o meu ponto quando chegar a minha fala, agora é o Ricardo. Boa. O Guizão acabou cobrindo um pouco do que estava pensando em falar, né? Essa questão de remodelar o trabalho doméstico versus tipo, uma emancipação mais ampla, assim, das mulheres de forma geral. É um pouco disso que o Gui trouxe. Tipo, não é uma questão de a gente conseguir acabar com todas as opressões de uma vez, mas conseguir avanços nesse sentido, né? De entender quais são as formas de opressão que acontecem hoje e como que a gente pode criar avanços para ir emancipando aos poucos, né, as mulheres. Eu vejo isso mais como emancipação, não como tipo uma questão de virar uma chavinha, assim, né? Tipo, achar uma solução que vai resolver todos os problemas de uma vez. É uma questão de ter todo um processo, todo um trabalho em que a gente vai entendendo como as opressões acontecem, encontrando formas de acabar com essas opressões. Relacionando um pouco com o processo revolucionário também, né? Tipo, a revolução não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ela é um processo realmente de transformação da mentalidade que a gente tem em relação à sociedade, tipo, a visão que a gente tem de sociedade,
para criar uma sociedade diferente. Tanto que o feudalismo não mudou para o capitalismo do dia para a noite. Assim como o capitalismo, a gente não vai conseguir transformar a sociedade do dia para a noite. É uma questão de avanços pequenos que a gente vai fazendo aos poucos e que, conforme as contradições vão surgindo, a gente vai lidando com elas. Conforme vão aparecendo novos problemas, a gente vai tentando resolver esses novos problemas, que nem o que a Júlia trouxe em relação ao controle, né, doméstico do salário da mulher e coisas do tipo. Para mim, acho que seria mais uma questão de criar redes de apoio, por exemplo, para mulheres que sofrem esse tipo de abuso, etc. Mas, enfim, é um pouco disso, né? E entendendo as diversas opressões e conseguindo aos poucos, né? Sem pensar em tentar encontrar uma solução que vai resolver tudo de uma vez. Acho que a questão que a Graziele trouxe, né, em relação à luta indígena, acho que depende muito também de a gente conseguir entender como que os indígenas se inserem nessa luta, né? Tipo, por exemplo, ela falando aqui, o marxismo lida mais com a questão do modo de produção, uma questão muito mais econômica. A gente tem que dialogar, né, com os diversos povos indígenas que existem, né? Eles querem se inserir no modo de produção. Se eles não quiserem, como que a gente pode fazer para... como a gente entende a luta deles, né, por uma expansão indígena de fato? É uma expansão que está relacionada com a luta por terras, por exemplo? Provavelmente sim. Quer dizer, certamente sim, né? Mas, enfim, acho que falta muito diálogo com os povos indígenas nesse sentido. De a gente poder entender, de fato, como que as opressões deles se dão, como que a gente pode inserir a luta indígena numa luta mais ampla por uma expansão de todos. Boa, Ricardo, obrigada. Agora é minha fala. Bom, são muitas questões que as pessoas trouxeram, aí eu vou tentar ir uma por uma, então talvez eu me estenda um pouco, peço desculpas. Mas primeiro com essa questão da renda, da remuneração para o trabalho doméstico, do Bolsa Família, etc., eu acho que são duas discussões um pouco diferentes. Assim, o Bolsa Família é muito importante. Ele é um programa que leva em consideração mulheres, mas a base dele não é de que as mulheres fazem trabalho doméstico e, portanto, temos que remunerá-las por isso. Eu acho que o problema de se pensar numa política pública que remunere as mulheres pelo trabalho doméstico como base é que isso nos coloca na caixinha de realizar trabalho doméstico, a gente realiza trabalho doméstico e ganha dinheiro com isso, porque esse é o nosso ofício, e esse não é o nosso ofício, esse é o ofício de todo mundo que vive. Todo mundo que vive tem que estar preocupado com a reprodução e a manutenção da vida. Isso é um ponto, assim. E aí, por exemplo, você pensa em pais solteiros que têm filhos e não seriam remunerados por realizar esse trabalho de cuidado? Eles também realizam trabalho reprodutivo. Eu acho que a discussão de políticas públicas é muito importante, e eu sou uma defensora árdua do Bolsa Família como uma política de emancipação feminina, com certeza, mas acho que se a gente for pensar por esse viés, e aí já fica o gancho para o evento que a gente vai ter daqui a pouco, a gente precisa pensar em renda básica de cidadania, que é a ideia de que as pessoas não precisam ser exploradas pelo capital para ter direito à sobrevivência. E eu acho que a discussão é por aí. Agora, pensando em políticas públicas, creche pública, lavanderia pública, casa de repouso pública, isso resolve uma parte muito considerável do que a gente chama de trabalho de cuidado e de permitir às mulheres algum tipo de emancipação nesse sentido. Eu acho que, se a gente for pensar materialmente em onde direcionar recursos, essas iniciativas são iniciativas que fazem mais sentido. Porque... E pensando também que a mentalidade das pessoas não se modifica de fato de um dia para o outro, que as mulheres não vão deixar de ser encarregadas de trabalho doméstico de hoje para amanhã. E eu gosto de pensar nas mulheres de amanhã, mas eu gosto de pensar nas mulheres que estão passando fome hoje também. E aí, por exemplo, o trabalho de cozinhas coletivas que o MST faz, por exemplo, é uma grande iniciativa de emancipação, de certa forma. Então, a minha bandeira, a bandeira da minha vida é creche. Eu acho que
Isso não devia ser discutido. No mundo ideal, a gente não teria nem creche particular. A criação das crianças na primeira infância seria completamente patrocinada pelo Estado. Eu acho que, do ponto de vista ideológico, isso é importante também, porque a primeira infância ela é fundamental na vida das crianças em muitos sentidos diferentes. E, enfim, agora, próximo ponto. A questão que a Grazi levantou das mulheres indígenas. Eu tenho muito menos acúmulo do que eu deveria sobre essa discussão, mas eu queria pegar uma coisa que a Silvia Federici traz, inclusive no ponto zero da Revolução, um pouco no Caliban e a Bruxa também, que é o tanto que o movimento feminista, antes da colonização neoliberal que aconteceu com ele, estava muito ligado ao movimento de defesa da terra. E da ideia de que a terra não é uma posse e de que a propriedade da terra sendo tomada de muitas comunidades, inclusive de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, é um problema. E eu acho que, nesse sentido, pautas da luta feminista que também estão relacionadas ao marxismo e que precisam estar conectados com a luta indígena são a defesa da manutenção da terra e a defesa da propriedade coletiva, entre muitas aspas, porque esse termo é um pouco complicado, mas de que a terra não é uma mercadoria e que a terra não pode ser simplesmente expropriada das pessoas que estavam nela, como a gente vem fazendo há 500 anos. Eu acho que a discussão passa um pouco por aí, mas eu preciso ler mais sobre isso também. Não tenho tanto acúmulo sobre. E aí, última coisa, voltando na fala do Guizão, daquela formação que eu dei, falando que quando a gente tem um ciclo de ascensão econômica, as mulheres elas entram no mercado de trabalho, e aí, quando vem a crise, elas são as primeiras a sair. A Safiotti discute muito isso. Ela fala, né, que o papel das mulheres na sociedade de classes, e aí ela fala também das pessoas pretas, buscando um pouco do Florestan Fernandes, né, que era o orientador dela, é um papel marginal no sentido de, quando precisa de mão de obra, essas pessoas vão aos montes para o mercado de trabalho. Quando tem crise e não precisa de mão de obra, essas são as primeiras pessoas a serem cortadas. Então, essa emancipação pelo trabalho ela é muito instável, ela depende do ciclo econômico. Quando a gente tem necessidades de produção demais, a gente joga essas pessoas no mercado, até porque a mão de obra delas acaba sendo mais barata, em termos objetivos do capitalismo. E quando a gente precisa cortar e precisa fazer política de arrocho salarial, política de austeridade, elas são as primeiras a compor o exército de reserva, que vai, inclusive, ameaçar quem ainda está trabalhando. Então, é uma coisa muito contraditória, mas eu acho complicado pensar em emancipação por renda. Acho que a gente tem que discutir muito ainda políticas públicas que materialmente resolvam isso para agora, porque o problema das discussões de utopias socialistas é que, enquanto a gente discute, as pessoas estão morrendo de fome, estão sendo exploradas, mas acho complicado pensar na emancipação através do trabalho também. Eu acho que eu não respondi nada em termos concretos, né? Desculpa, são reflexões. Não tem ninguém inscrito, pessoal. Alguém quer falar? Por favor. Não? Ju? Eu me inscrevi, posso? Ai, desculpa, eu não tinha. Pode falar. Eu acho. Não, eu concordo com você, Clara. Tipo, a gente tem que defender creches, tem que defender as casas de repouso públicas. E acho que é um pouco do que eu falei antes, né? Tipo, são diferentes tipos de opressões, né, que podem ser tratados de formas diferentes. Então, acho que defender uma coisa não necessariamente exclui a outra. É um pouco disso, né? Tipo, por um lado, a gente pode pensar assim em fazer creches públicas, em fazer casas de repouso públicas. Por outro, a gente também pode pensar numa expansão por meio do trabalho. Um pouco disso, né? Tipo, tentar entendendo as contradições que vão surgindo conforme a gente vai avançando na combate às opressões. Pode falar, Ju. Vi que você ligou no Pode falar, gente. Não, eu tô adorando, assim, eu tô adorando ouvir vocês falarem, eu tô ouvindo e tô assim, gente, é isso mesmo, gostei muito da fala da Clara. Eu acho que essa é muito da minha bandeira dentro do feminismo marxista também,
porque eu acho que a gente pensar um projeto socialista de médio e longo prazo, é claro que é muito importante, a gente não pode esquecer disso, mas a gente tem projetos urgentes para o agora, a gente tem metade da população brasileira passando fome. É claro que é um debate que precisa ser construído, mas a gente tem que pensar um pouco na materialidade no agora, em como a gente consegue atender essas demandas. E sobre o que o Gui falou, sobre o Bolsa Família e políticas de transferência de renda, principalmente focado na emancipação feminina, eu sou uma grande defensora, eu acho essencial. Mas eu concordo que são debates um pouco diferentes, no sentido de que políticas de transferência de renda não tem essa base de que você vai trabalhar na sua casa e você vai receber um dinheiro para isso, assim. Mas o que a Federici fala bastante é que ela fala que a luta de classes ela pode se construir no ambiente doméstico também, porque o doméstico também é público, que não existe essa divisão assim entre esferas domésticas, esferas privadas, esferas públicas, e que são tudo isso se mistura, se mescla na construção do modo de produção capitalista. Então essa é um pouco a vertente dela. E o que eu discordo disso é que eu acho que esse trabalho realmente tem que ser socializado. Não é no sentido de manter esse trabalho sendo feito na esfera doméstica, eu acho que é no sentido de socializar isso e, pelo menos no curto prazo, procurar a inserção das mulheres no mercado de trabalho. É claro que o objetivo último, assim, pelo menos para mim, é destruir todo o trabalho da forma como ele funciona. Seria mais ou menos por aí, mas pensando um pouco no agora, como o Ricardo, o Gui, a Ju e a Clara falaram, é um pouco sobre isso. E eu gostei muito do que a Grazi trouxe também. Eu acho que é importante a gente pensar nessa situação, e eu acho que esse é o grande debate do feminismo no nosso tempo, é como a gente pensar, como a gente dialoga com essas realidades, como a gente dialoga com essas múltiplas formas de ser mulher, assim, porque realmente eu também não tenho nenhuma propriedade para falar sobre o trabalho indígena, eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais como funciona a realidade das mulheres indígenas e as formas como essas esferas de opressão se combinam para as mulheres indígenas. Exige muito mais estudo e exige uma compreensão muito mais aprofundada dessas relações e como elas se juntam no ambiente, no contexto social, político, histórico brasileiro. Então, acho que é um debate no sentido de construir isso, um debate que precisa ser feito, mas a gente tem urgências, a gente tem coisas que precisam ser feitas agora no Brasil, principalmente no cenário político atual. A gente sabe que é complicado e que esse debate de médio e longo prazo é super importante, assim, é um pouco no sentido de tentar manter um pé aqui e um pé lá, sempre pensando no agora e focando também no depois. Acho que é isso. Boa, Ju. Agora é o Guizão. Não, falar a mesma coisa que a Ju falou, assim, que eu fico empolgado também, porque eu acho muito da hora essas discussões, juro por tudo. Tipo, eu gostei muito do ponto da Clara, entendi a diferença, assim, tipo, realmente de uma certa forma, essa remuneração seria uma reafirmação, né, poderia ser uma, é isso, de uma economia do cuidado que não tem que ser reafirmada, né, tipo, mas eu acho que é uma discussão interessante, eu já vi essa discussão muito, não sei se eu vou traçar uma similaridade que é um absurdo, tá, gente, então desculpa se eu estiver fazendo, assim, mas tem a discussão, por exemplo, da prostituição, né, se você legaliza, se você não legaliza, tipo, teoricamente prostituição é estupro pago, né, gente, mas, tipo, o ponto é, tipo, a gente legaliza ou não essa situação que ela já acontece, assim, tipo, o que a gente faz? E eu sei que é umas coisas que sim, de bastante discussão feminista, tem uma discussão muito ampla sobre isso, assim, mas eu acho que nesse caso, me parece mais a priori que nesse caso a remuneração doméstica não valeria a pena, mas que eu acho que já é outro debate, assim. Mas eu fico empolgado porque eu acho que com esse debate, eu gostei muito do ponto que a economia essa parte doméstica ela tem que ser pensada como que a gente socializa ela, né? Tipo, e como que se liga com instrumentos de políticas públicas mesmo, assim. De pensar o papel do Estado nesse processo, assim. E aí, eu fiquei pensando várias coisas, que eu acho que eu fico empolgado, assim. Eu não tenho muito acúmulo, não, sobre, tipo, feminismo, essas paradas, tipo, eu não tenho tanto, não. Tipo, e não sei o quanto que a gente tem muito mais para estudar nessa parte teórica, assim. Mas dessa parte mais prática, eu fico muito empolgado, assim, da gente, tipo, entender assim o que é exatamente tipo quais são as demandas sociais das mulheres brasileiras, assim, tipo, e que políticas públicas já fizeram muita diferença, tipo, dentro de países socialistas, porque eu acho que a gente está fazendo uma ação de emancipação, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar o processo socialista não só como o socialismo como um processo que erradica a exploração e as classes sociais. Tipo, o socialismo é a transição para ele. Então, por exemplo,
Cuba, China, tipo, não acabaram com a exploração, com os diferenciais de gênero, esse tipo de processo, mas são socialistas, e eu acho que a gente precisa estudar essas experiências também, tipo, na União Soviética, por exemplo, eu já ouvi que, tipo, era um país, foi uma experiência que teve avanços muito importantes na questão da mulher, assim, e eu acho que seria muito da hora a gente fazer essas discussões também, tipo, tanto pensando na perspectiva mais concreta da mulher brasileira, mas também de outras experiências, assim, de como que em processos de transição, em processos em países socialistas, foi pautada a questão de gênero, assim. E eu acho isso da hora, assim, só eu não estou, enfim, cuidando nada desse processo de como que vai ser a nossa sequência de formações, discussões, de debates. Tenho certeza que está sendo muito bom esses primeiros encontros mais teóricos, assim, mas eu fico empolgada para a gente chegar nessas discussões, assim. Com certeza, Gui. Eu acho assim que a gente está construindo uma base muito bacana. E já entrando nessas discussões mais práticas, mas eu acho que esse trabalho que a gente tem feito aqui de pegar feminismos e falar, olha, isso aqui vem dali, isso aqui vem dali, é a base mesmo do que a gente precisa para construir um pensamento e para colocar isso em prática, né? Isso que você falou da prostituição não é viagem, não, tá? Inclusive, tem muitas feministas marxistas, se não me engano, a própria Silvia fala isso, que incluem a prostituição como um desses trabalhos de cuidado. O trabalho sexual como um trabalho de cuidado e que, nesse sentido, é um trabalho essencial para a reprodução do capitalismo e é uma condição para a existência dessa família nuclear modelo American Way of Life. É a possibilidade do adultério por parte dos homens, pelo menos porque as mulheres adúlteras são crucificadas. Mas eu gostei muito das discussões hoje, galera. Eu acho que a gente precisa ir encerrando, porque 5 horas tem um evento da renda básica de cidadania, e eu acho que quem puder colar é importante, e é importante a gente deixar esses 30 minutinhos aí para a galera descansar, comer alguma coisa. Então, eu queria agradecer todo mundo que veio. Queria pedir para ligar as câmeras de novo, porque eu sou muito ruim nisso, e aí eu tirei o print errado. Sei lá, se alguma outra pessoa quiser tirar o print também, ajuda, né? Considerando o meu analfabetismo digital. E aí acho que a gente podia só pegar esses últimos minutinhos para pensar na próxima formação. Eu queria sugerir, e é um dos temas que está mais votado, que a gente falasse de feminismo interseccional no próximo encontro. Eu acho que é um tema que está sendo delineado já nas últimas formações, e aí acho que seria muito bacana fazer um encontro sobre feminismo interseccional. E aí deixar em aberto, assim, que quem quiser tocar esse encontro pode vir falar comigo e com a Jupe. Se ninguém falar, a gente vai chamar no privado, vai achar alguém, tá? Mas aí, se vocês quiserem se voluntariar também é muito bacana. E é isso. Eu juro que agora eu vou fazer certo. Todo mundo sorria. Estou abrindo a ferramenta aqui, gente. Agora foi. Agora deu certo. Obrigada. Como que eu paro de gravar?